Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia! Nós estamos em Americana. Tem que respeitar o que Jesus está fazendo aqui hoje. A boa notícia é que eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Porque nada muda. Veja, às vezes a ausência de mudança tem uma resposta clara. Porém, quando fizemos certo, quando oramos, quando, consagramos, fizemos tudo certo e nada muda, a frustração ela é muito maior. E talvez a gente está chegando numa palavra como essa, nesse lugar. Por que comigo? Porque eu fiz e nada aconteceu? Ou por que eu fiz, Deus fez e quem era para fazer não fez? A nossa frustração é exatamente isso. Porque nada muda. E eu tenho uma palavra para você que hoje vai restaurar o teu coração, vai tirar você de dentro de uma caverna de frustração e vai levar você para a melhor e a maior estação da sua vida, aonde vai acontecer coisas ainda que vão te decepcionar, mas dessa vez nada vai abalar você. Nada vai roubar a sua paz. Nada. Grava isso. Nada. Aliás, avisa o irmão aí do teu lado. Se tiver no Uber, deixa pra lá pra não ficar estranho. Mas avisa, nada vai roubar a tua paz. Amém? Antes da gente ir para essa palavra, eu tenho um pedido muito simples para você. Algo que ajuda a fazer com que essa palavra alcance milhares de pessoas. Um clique que você dá muda a entrega de uma mensagem como essa. Então vou te pedir rapidamente, curte o vídeo, comenta, compartilha. Olha, confere se você ainda não é inscrito. Se você não é inscrito e está vendo na televisão, abre no seu telefone, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Amém? Posso contar com você? Por último, eu queria só que você fosse parte. É um convite para você entrar de cabeça naquilo que Jesus está fazendo. Nossa associação evangelística. Se você ainda não conhece, se você ainda não é parte, eu vou deixar todas as informações aqui abaixo. Milhares de pessoas são alcançadas todos os dias, talvez por pessoas como você, que são partes, que são voluntários, doadores, aconselhadores, capelães, e glória a Deus pela sua vida. As informações estão abaixo. E agora a gente vai para a palavra. Me corrija se eu estiver errado. A nossa expectativa, quanto mais alta ela é, mais fácil de a gente frustrar. Isso é uma obviedade da vida. Quanto mais alta a nossa expectativa, mais chance de nos frustrarmos. Alguém vai dizer que a vida ideal é aquela que você não cria muita expectativa, porque qualquer surpresa positiva te alegra. Mas como a quantidade de decepções são maiores do que talvez os sucessos que a vida nos proporciona, então a chance de o otimista viver desanimado se torna maior. Porque como ele aumentou o nível da expectativa, ele acaba se frustrando sobremaneira. Mas o ponto que eu queria muito falar com você hoje é que nós, às vezes, talvez só às vezes, estamos colocando uma expectativa exagerada em alguns lugares que nós já sabíamos que não era para colocar. Mas como a gente é insistente, e como a gente é empolgado, como a gente é exigente com os outros e nem tanto com a gente, então colocamos uma expectativa absurda. Me vem à memória a mulher que está lutando pelo casamento e está colocando uma expectativa absurda que o homem dela vai se tornar um príncipe. Mas ela está longe de ser uma princesa. Do marido que deseja o mesmo e está longe de ser um príncipe.
daquele que deseja ser recompensado pelo bem que fez pelos outros e nenhum obrigado recebeu e agora não faz mais nada por ninguém. Daquele que ajudou toda a sua família e no dia que precisou foi abandonado. Aí nessas horas você diz: que é isso? Eu fiz e na minha vez não acontece. Ou eu fiz tudo pelo meu amigo, eu fiz tudo por alguém que eu amo e nada mudou. E veja, nesse momento a crise é: Deus fez, Deus não entrou comigo nessa sociedade de necessidade, Deus não agiu ao meu favor, ou melhor, por que estamos tão frustrados se Deus já fez tudo o que era para ser feito, mas apenas um lado não aceitou receber o milagre? Esse é o ponto. O ponto é a inquietação da vida quando a gente acha que era justo ter mudado e não mudou. Quando a gente acha que era lógico ser recompensado e não fomos. Quando esperávamos um obrigado e nem um oi e tchau recebemos. E é nesse momento que a gente começa a parar de fazer aquilo que nunca deveria parar, aquilo que não poderia ser mudado, simplesmente porque colocamos a expectativa no lugar errado. E esse é o ponto de tudo. A Bíblia diz, em primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 10. Escute isso. E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu, restei. Ai, ai, muito bom. Somente eu restei, e eles buscam agora pela minha vida. Bom, quem que está falando isso? Elias. Grava o nome dele. Qual é o nome dele? Elias. Elias está vivendo no auge da sua vida com o Eterno. A Bíblia diz que ele orou e por conta da oração dele 3 anos e pouco não choveu naquela terra. A Bíblia diz que ele foi desafiado por Acabe, por conta dos profetas de Baal. E a Bíblia diz que Elias, orou e o fogo desceu e consumiu o altar. Eu estou resumindo para você. Lembra, os profetas então tentaram contra ele, mas a Bíblia diz que 450 foram derrubados ao fio da espada de Elias. Então esse homem não é um homem comum. É um homem que está vivendo coisas extraordinárias. Ele está orando, Deus está fazendo. Ele está clamando, Deus está respondendo. Só tem uma coisa na equação que não está fechando a conta. Quem deveria se arrepender não se arrepende. Quem deveria mudar o coração não muda. Quem deveria se converter não se converte. E Elias está fazendo isso por causa do povo. E o povo não está olhando para nada do que Elias está fazendo. Aliás, até olha, mas é momentâneo, é passageiro. Chora na hora que vê, mas esquece no dia seguinte. Então a Bíblia vai dizer que Elias, depois de viver tudo isso e de tanta coisa poderosa Deus ter feito nele, através dele e na frente de todos, e nada mudar, ainda recebe uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, que ao saber através de Acabe o que ele havia feito com os profetas de Baal e de Azerá, então vai atrás dele para tentar capturá-lo. Então a Bíblia vai dizer que ele vai parar dentro de uma caverna. E eu sei que você já ouviu em algum momento talvez eu ministrar sobre isso, mas talvez o ponto mais importante dessa noite é que o que levou ele para a caverna foi o motivo errado. Eu não vou falar sobre cansaço, eu não vou falar sobre esgotamento emocional. Eu só quero falar que alguém que coloca a expectativa no lugar errado vive mais cansado do que deveria. Alguém que coloca a expectativa no lugar errado se frustra mais do que deveria. Alguém que faz pensando no resultado sem se preocupar com o processo ou com o propósito, colocando o resultado como prioridade, será frustrado da mesma maneira. Entenda bem o que eu vou dizer. Quando você foca no resultado e não entende o propósito, você vai se frustrar de maneira clara. Porque quando a gente está olhando apenas para o resultado e esquecendo do nosso propósito, quando a gente menos percebe, começa a fazer o certo pelo motivo errado. Quando a gente menos percebe, a gente coloca uma velocidade para os outros que nunca aplicamos para nós. Queremos que os outros mudem, queremos que os outros sejam transformados e queremos que seja no nosso tempo. E como não recebemos aquilo que plantamos, então nos frustramos. E o perigo de se frustrar é parar de viver o propósito por causa da ausência do resultado. Tem gente que desiste fácil demais da família
Porque orou, jejuou uma vez, orou duas, Deus não fez, falou, então sabe de uma coisa? Para mim deu, tá lá, ó, ninguém muda, ninguém se converte, ninguém se transforma, vai embora e desiste. Tem gente que desiste rápido demais do casamento. Tem gente que desiste demais dos negócios. Tem gente que desiste demais de qualquer coisa, simplesmente porque a expectativa está no lugar errado. Eu vou falar algo para você que é interessante e é marca do nosso tempo. A maioria das pessoas começam um empreendimento não por aquilo que vão viver debaixo daquele empreendimento, mas por aquilo que vão comprar com o resultado daquele lugar. Quando você faz o certo pelo motivo errado, a chance de você se frustrar aumenta muito mais. Quando você faz as coisas pensando no fim delas, ao invés de respeitar cada estação, você será frustrado. Elias está dentro de uma caverna, desejando a própria morte. É muito interessante imaginar que Deus está pegando alguém que acabara de responder para mandar uma chuva sobre a terra. Eis que vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que a chuva vai descer. Esse homem, é esse que está dentro de uma caverna desejando a morte. É esse que, quando os profetas de Baal oraram e nada aconteceu naquele altar, pede para que, encharquem o altar com água e diz, agora Deus de Israel, consome com teu fogo. E a Bíblia diz que o fogo de Deus desceu e consumiu todo aquele altar. Esse mesmo homem está dentro de uma caverna agora dizendo, Deus, eu quero acabar com tudo. E a palavra que ele diz é interessante. Ele diz, eu tenho sido muito ciumento pela tua obra. Quando você toma as dores que não são suas, quando você tenta fazer aquilo que é só Deus que pode fazer, você será frustrado pela ausência do resultado que espera. Aquilo que é para você fazer, faça. Mas aquilo que Deus vai fazer, respeite o tempo, respeite a estação. Porque todas as vezes que você coloca a mão naquilo que é para Deus fazer, você será frustrado pela ausência do resultado. Todas as vezes que você quer colocar a sua velocidade naquilo que Deus sabe o tempo perfeito para agir, você será frustrado. Todas as vezes que você quiser resolver na força do braço aquilo que só a mão de Deus pode fazer, você será frustrado. Então, só estamos tão frustrados porque estamos querendo fazer aquilo que Deus vai fazer na nossa hora que nós achamos que é melhor. O bom conselho para você se frustrar menos, faça o que Deus te mandou e deixe Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Não tente tocar aquilo que Deus não te mandou, não tente mudar aqueles que Deus ainda não quis mudar, ou melhor, aqueles que Deus tentou, mas quem queria, deveria não quis. Então você não pode assumir o papel de Deus. Todas as vezes que você tenta fazer o que Deus só Ele pode fazer, você será frustrado. E a questão é, nesse ambiente de frustração é perigoso. Porque é nesse momento que a gente para de fazer o bem. É nesse momento que a gente trata todo mundo como se fosse a maioria. É nesse momento que a gente para de viver o nosso propósito. Porque um não voltou para agradecer a gente. Eu quero que você entenda isso. Quando você se frustra por causa da expectativa no lugar errado, você para de fazer aquilo que é o seu propósito, porque pensou tanto no resultado e não recebeu aquilo que gostaria, que agora parou de fazer o que deveria continuar fazendo e nunca parar, porque está tão preocupado com o resultado que esqueceu de viver o seu propósito diário. E na ausência de propósito diário, a frustração fica ainda maior, porque hoje você se frustra porque plantou e não viu o resultado, mas se você parar de plantar, um dia vai se frustrar porque não deveria ter parado de fazer o bem, não deveria ter parado de ajudar quem você ama, não deveria ter parado de orar por quem você deve continuar orando, porque você parou e não deveria ter parado, porque se frustrou antes da hora e não esperou Deus trabalhar. Então não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, mesmo que os seus olhos ainda não tenham visto nenhum resultado. Não é possível. Eu queria que tivesse o melhor glória a Deus agora naquilo que eu vou dizer. Naquilo que você não cansa, naquilo que você não desiste, naquilo que a frustração não te paralisa e você permanece orando,
você permanece clamando, você permanece vivendo o seu propósito, será inevitável ter uma colheita extraordinária. Será inevitável você não ver o agir de Deus na vida daqueles que você tem clamado. Será inevitável você não ter a colheita poderosa da graça e do agir de Deus. Portanto, quando você se frustra antes da hora, você para de viver o seu propósito de maneira precoce. Agora, quando você coloca a sua expectativa em Deus, você não se frustra, porque não está fazendo pelo outro, está fazendo por Deus, por causa do outro. Você está olhando para Cristo primeiro, você está olhando para Ele primeiro. Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E você insiste, e você continua, e você não desiste, e você não se frustra. E a palavra de Deus nos deixa claro: aquele que bate, a porta se abre, e aquele que clama será respondido. Se você não se frustra, você continua caminhando em direção ao milagre que procura. Amém. Preciso continuar então. Elias tentou não, mas desejou acabar com tudo. Pediu para que Deus tirasse a vida dele. Só que aí a Bíblia vai dizer que quando ele sai da caverna, Deus não tirou a vida dele. Deus sustentou ele. Você não entendeu, eu vou melhorar. Ele estava dentro da caverna, querendo desistir de tudo. Deus não tirou a vida dele. Deus chamou ele para fora da caverna. Não, ainda vai dar para melhorar. Ainda dá para melhorar. Para Elias, a caverna era o fim. Para Elias, aquele lugar era o final de todas as coisas. Mas quando Deus o chama para fora, Deus está dando uma resposta silenciosa para Elias. Elias, não acabou o que eu vou fazer. Não acabou aquilo que eu vou derramar sobre o povo. Não acabou. Elias, você está frustrado, mas eu ainda estou de pé. Você desistiu, mas eu ainda não desisti. Você parou, mas eu ainda não parei. Elias, sai para fora. Está cansado? Tudo bem. Vai encontrar um outro profeta chamado Eliseu, e ele vai viver de maneira dobrada aquilo que você parou pela metade. Sabe de uma coisa, meu lindo? O fato de você se frustrar não faz Deus paralisar a obra que Ele está fazendo. Eu poderia contar tantos testemunhos. Eu poderia dizer, por exemplo, que a minha mãe orou 8 anos para Jesus salvar o meu pai, que a minha mãe não desistiu, e ela poderia ter se frustrado nas milhares de brigas que eles tiveram. Minha mãe orava, vinha na igreja, encontrava o meu pai, e meu pai não tinha sido mudado ainda, mas ela voltava no outro dia dizendo: Deus completa a obra, Deus não para de fazer, eu sei que o Senhor pode. Ah, meu Deus do céu. Ei, escuta isso. Eu quero que você não desista antes da hora. Eu quero que você não se frustre de maneira precipitada. Eu só quero que você entenda que você não pode colocar a sua expectativa no lugar errado. Todas as vezes que você coloca a sua expectativa em homens, em pessoas, em lugares, em estações, com toda certeza você será frustrado. Agora, quando você coloca a sua expectativa em Jesus, eu quero que você tenha a certeza, você nunca será frustrado, porque a palavra de Deus nos assegura que Ele não se arrepende, Ele não se engana, Ele não mente, Ele não nos coloca num caminho aonde não tenha a certeza para onde está nos levando. E para que você tenha paz e segurança, o lugar que Ele aponta para que você chegue é o lugar que Ele já está te esperando. Então entenda, se a sua expectativa for nos homens, você vai ficar frustrado. Agora, se a sua expectativa estiver no Senhor, aquilo que você crê, isso você viverá. Eu quero declarar que Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar a sua história, mas não por causa de alguém, mas por causa dEle, que na hora certa fará. Mas você não vai desistir, e dessa vez não vai se frustrar. Amém? Nosso problema é que a gente desiste rápido demais.
O nosso problema é porque, como colocamos o nosso foco no objetivo, ou melhor, no resultado, qualquer dificuldade no meio do processo nos frustra e nos faz abandonar tudo e tentar ser quem éramos antes. Porém, todavia, se nós tivermos coragem para assumir que nosso erro não é o que Deus não fez, mas é aonde colocamos a nossa expectativa, então viveremos milagres extraordinários. Eu vou falar de novo, e eu quero que você receba essa palavra de uma maneira diferente. Eu quero que você sacode alguém quando receber a palavra e diz: essa é a realidade que a gente vai viver nessa nova estação. Ei, lindo, nessa nova estação você não vai desistir daquilo que está pedindo ao Senhor. A sua expectativa não está no homem, a sua expectativa não está em ninguém, senão em Cristo Jesus, a qual tem clamado pelo milagre. E se a sua expectativa está nele, você pode descansar que na hora certa, no tempo certo, na estação perfeita, Ele fará todas as coisas. Você não vai desistir, você não vai parar de orar, você não vai parar de clamar, mesmo que os seus olhos não vejam nenhum resultado. Mas se você crê na palavra que carrega, você já está testemunhando o milagre antes que ele aconteça, sem se frustrar com a ausência daquilo que os teus olhos ainda não enxergam, mas pela fé, declarando aquilo que em Cristo você já sabe. Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Às vezes a gente acha que acabou os problemas da nossa vida, mas a nossa família ainda tem coisas que precisamos que Deus faça. Na minha casa tem coisas que a gente precisa que Deus faça. Nossa família não é uma família perfeita, e eu estou falando de uma família grande. Agora eu quero que você entenda que quando eu quero ter um exemplo de alguém que não desiste, é insuportável eu tentar esquecer da minha própria família. Porque quando tudo estava perdido na nossa casa, apenas uma mulher permaneceu de joelho. Quando tinha todos os motivos para olhar para nós e dizer: não vale a pena, não compensa, não valoriza, mas não desistiu, continuou orando. Eu sei que às vezes é difícil de você continuar orando por quem aparentemente não quer ser transformado. Eu sei que às vezes é difícil de você continuar abençoando quando você não vê gratidão de ninguém. Eu sei que é difícil você continuar sendo quem você é para pessoas que não valorizam absolutamente nada daquilo que você faz. Mas entenda, você não está fazendo por causa do resultado, você está fazendo porque isso é o seu propósito, isso é aquilo que você carrega, isso é aquilo que Deus colocou dentro de você. Porém, você não vai parar, você não vai desistir, você vai continuar. Mesmo que não tenha um obrigado do outro lado, mesmo que não tenha alguém dizendo isso, você está certo, Deus vai fazer por causa de você. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém te olhe e diga vai, você não vai parar. Porque a sua expectativa não está no homem, a sua expectativa não está no obrigado, a sua expectativa não está no reconhecimento, a sua expectativa está em Cristo. Porque antes de você orar pela salvação de alguém, lembre-se, Jesus salvou você e transformou você. 8 anos orando, até o dia que meu pai chegou em casa e disse: Deus falou comigo hoje. Deus falou comigo hoje. Ô Isaías, fica tranquilo, Isaías, não desiste do povo não, ele não desiste não, Isaías. Ô Elias, não desiste. Ô Moisés, não desiste. Ô Abraão, não desiste. Ô José, não desiste, porque um dia vai vir um homem à terra que, para aqueles que quiserem, terão os seus problemas resolvidos e a sua eternidade garantida para sempre. Lembre-se que a boa notícia do Evangelho é que Ele não desistiu da gente. Mesmo não havendo contrapartida,
mesmo não havendo merecimento, lembre-se, Ele não desistiu da gente. Amém. David, nada muda. Talvez você está dizendo exatamente isso. Eu oro e nada muda. Eu tenho feito a minha parte e nada muda. Eu tenho sido generoso e nada muda. Eu tenho estendido a mão e nada muda. Então continua. Continua. Talvez não mudou nada ainda, mas vai mudar em breve. Não, 2 pessoas receberam, eu vou falar novamente. Talvez não mudou ainda, mas vai mudar em breve. Talvez não foi transformado ainda, mas vai ser transformado em breve. Talvez o milagre não aconteceu ainda, mas em nome de Jesus, ele vai acontecer. Você não vai parar, você não vai desistir, você vai continuar crendo. E na espera você não será frustrado, porque sua expectativa não está no resultado, está em Jesus. Amém. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor jamais nos frustra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra e obrigado, Jesus, que por sua causa nós não iremos desistir. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou muito ao seu coração. E esse ano não é um ano comum. É uma oportunidade única de você evoluir ainda mais na sua vida com Deus. E pensando nisso, alguns meses atrás, Deus nos deu um presente. O nosso devocional, Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias. Uma palavra para cada dia do seu ano. E ele está disponível com frete grátis. E o link eu vou deixar na descrição do nosso vídeo. Eu tenho certeza que será uma grande companhia que vai abençoar muito os seus dias. Porém, se você não tem condição de ter um devocional físico na sua casa, há uma boa notícia. Você pode ter ele de maneira gratuita. Meu Deus, como assim? Exatamente. Você pode ouvir ele de maneira gratuita no Spotify, no canal Oi Deus, Sou Eu de Novo Oficial. Você pode ouvir no nosso outro canal do YouTube. Você pode celebrar o nome dele. YouTube, Spotify, e você pode fazer o download no seu telefone do aplicativo Oi Deus, Sou Eu de Novo. E para além do devocional, lá você tem aconselhamento, pedido de oração e algo que vai com toda certeza fortalecer a sua fé. Portanto, não perca tempo, comece todos os dias. Oi Deus, Sou Eu de Novo. Deus abençoe.